Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais uma análise científica do MasterChef. Tô de volta, minhas mini férias acabaram, voltei aqui, a Ana não precisa mais me substituir na análise desse programa. Bom, no programa desta semana foi um negócio meio tenso porque muitas pessoas foram mal, mas também porque eram ingredientes um pouco complicados de serem preparados. Na primeira parte, eles tinham um leilão de frutos do mar. O leilão no MasterChef é quando eles vendem uma parte do tempo deles, do tempo que eles vão ter para cozinhar, em troca do ingrediente que eles vão usar. Nesse caso, eles podiam escolher entre lagosta, polvo, vieira, lula, atum, caranguejo, sardinha ou peixe-sapo. Peixe-sapo que também é conhecido, principalmente aqui no Brasil, como tamboril. Nunca comi, só ouço falar. Bom, fazer alguns comentários aqui sobre o que aconteceu no programa para depois fazer algumas explicações importantes. Bom, primeiro a gente teve uma dúvida, aí quando eu digo a gente, é a gente lá, eu, a Ana e os membros do canal aqui no nosso grupo no Discord, que a gente comenta o MasterChef ao vivo toda terça-feira. E lá a gente fala assim, ué, mas a lagosta e o caranguejo estão mortos, né? Tipo, será que eles não têm que cozinhar vivos? A gente sempre vê eles sendo cozidos vivos. Essa foi uma dúvida que a gente teve e que eu investiguei e eu vou explicar daqui a pouquinho. A menina que pegou a lula, ela resolveu fazer um molho de legumes crus, que é um molho que chama molho romanesco. Só que não é só legume cru, tipo, eles usam pimentão chamuscado, então traz um defumado. Não gostaria de provar. Mas aí eu queria só chamar a atenção que ela falou assim, vou fazer um molho de legumes crus. Aí ela provou o molho e falou assim, tá com gosto de legume cru. Você jura? Não era esse o propósito? Né? Pois então. O menino que pegou o atum, ele era italiano, inclusive. Ele não sabia muito bem cortar o peixe, porque ele usou uma faquinha desse tamanho pra cortar um peixe desse tamanho. Ele acabou meio que mastigando a carne, ficou um negócio horroroso, os chefes ficaram inconformados. E o menino que pegou a sardinha, tinha o ingrediente mais fácil de ser cozido. Sardinha é um negócio que aqui no Brasil a gente consome bastante. Ele tinha 1h15, para que fique bem claro, 1h15 pra fazer 3 filés de sardinha e um acompanhamento. Ele só conseguiu fazer um purê de batatas, se atrapalhou todo, deixou pra fritar a sardinha, faltando 3 minutos pra acabar a prova. Aí com 20 segundos faltando pra acabar a prova, ele resolveu refogar uma couve, né, que dava tempo, claro. E detalhe, ele tentou fritar a sardinha faltando 3 minutos pra acabar no óleo frio. Dá pra ver na foto, na imagem, que a sardinha não tá nem com bolha em volta. Então, tipo, o óleo ainda por cima tava frio, não ia fritar nada. Ele não conseguiu entregar o prato, ele acabou sendo eliminado antes de ser avaliado. E aí, logo depois dessa prova, eles deixaram só 3 candidatos no programa, ou seja, todo mundo mandou muito mal, porque eram ingredientes realmente muito difíceis de serem trabalhados, porque não são ingredientes que a gente faz, hoje é terça-feira, eu vou fazer uma lagosta. Não é bem assim que funciona, não é mesmo? Mas aí, então, ficaram só 3 pessoas para a próxima etapa. Bom, o que eu gostaria de comentar aqui nesta análise. Se vocês observarem as imagens da lagosta e do caranguejo antes e depois de cozidos, vocês vão ver que eles eram meio acinzentados, meio azulados ali, meio marrom a lagosta. E depois de cozidos, eles ficam vermelhos. E isso é uma coisa que também acontece com o camarão. Que você compra aquele camarão cinza, depois de cozido ele fica rosadinho. Isso acontece porque o cozimento libera um pigmento, um corante, que eles são crustáceos. Então põe essa parte na edição, Ana Cláudia. Isso acontece porque esses crustáceos, eles têm um corante, um pigmento que fica preso no exoesqueleto deles. O exoesqueleto é como se fosse uma carapaça que eles têm, que fica do lado de fora do corpo. O nosso é um endoesqueleto, porque os nossos ossos ficam dentro. Conforme a gente aquece esses crustáceos, o pigmento que está preso ali, escondido na carapaça, ele acaba sendo liberado e ele mostra sua cor bonita, que é uma cor avermelhada, alaranjada, porque ele é da mesma família dos pigmentos que dão a cor para cenoura. Então ele tem essa cor bem característica de alaranjado avermelhado. E o nome desse pigmento é astaxantina. Bom, e aí entrando na questão de se tem que cozinhar ou não a lagosta e o caranguejo vivos para que eles possam ser consumidos. Isso é muito comum de ser feito, inclusive tem vários filmes e séries onde isso acontece, e aí sempre tem alguma cena curiosa da pessoa tendo que cozinhar esses animais vivos pela primeira vez, o que eu acho péssimo, nunca quis cozinhar nada desses bichos por conta disso. Só que cientificamente falando, não tem necessidade de fazer isso.
Por quê? Vamos lá. Qual que é a história por trás disso, desse mito? Eles falam que precisa cozinhar a lagosta e o caranguejo vivos, porque senão a carne vai ficar venenosa, porque vão ter bactérias que vão liberar toxinas ali e essa carne vai deixar de ser própria para o consumo. Existe sim o risco de você pegar uma infecção, uma intoxicação alimentar comendo frutos do mar, mas não é porque o bicho não foi cozido vivo, e sim porque ele não foi cozido. Ponto. A ostra, que é bem comum da gente comer crua, a gente não, porque eu nunca comi esse troço não. Ela causa mais infecção do que todos os outros frutos do mar juntos. E, inclusive, essa é a razão realmente de eu não ter nem vontade de provar ostra. A microbiologia muda a pessoa. Com relação à ostra, você por acaso já viu uma ostra andando? Né? Você já viu uma perninha de ostra por aí, uma ostra andando pra lá e pra cá? Então, isso não acontece porque a ostra é séssil. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra no ensino médio, se você já fez ensino médio, porque séssil é a mesma coisa que fixa, né? Então é um animal que não anda por aí porque ele não tem como, ele não se locomove, ele é fixo. Então ele não vai atrás da comida, é a comida que passa por ali e ele pega. Então o que isso significa? Significa que a ostra é um animal filtrador. Preste atenção com animais filtradores, porque eles são os mais perigosos. Por isso que a Laura falou que a ostra é um animal perigoso de ser consumido, se não tem boa procedência e tal, se você não sabe de onde veio aquela ostra. Por quê? Porque ela filtra. A ostra ela pode filtrar de 75 a 200 litros de água por dia. Eu vou deixar um videozinho aí passando na tela. Isso daí é um monte de ostra filtrando uma água suja. Em apenas 1 hora ela consegue já dar uma boa clareada nessa água. Então, como é um animal filtrador, né, a água tá passando ali por ela pega essa água e filtra o plâncton que tá boiando ali na água e se alimenta desse plâncton. É assim que essa ostra se alimenta. E como ela tem essa característica de um animal filtrador, ela pode ser um animal acumulador. O que quer dizer isso? Não é aqueles programas de pessoas que estão acumulando coisas e não tem mais onde guardar. Um animal acumulador é um animal que, por filtrar esse tanto de água por dia, ela consegue acumular coisas no seu corpo. Coisas como a Laura falou, de vírus, bactérias, protozoários, que são agentes biológicos, né, que podem causar mal para os seres humanos, fazer mal, causar doenças. Mas ela também pode acumular metais, pesticidas, coliformes, derivados de petróleo, esteroides. Então, se essa ostra ela foi pescada num local de despejo de esgoto rural, esgoto urbano, aí é uma coisa para se preocupar. Então tem vários estudos mostrando que a ostra ela deve ser de boa procedência, porque senão ela pode ter esses compostos que podem causar infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, conjuntivite, até hepatite A. Então toma cuidado quando você for comer ostra, principalmente se a ostra for crua. Uma das soluções é sempre tentar cozinhar a ostra. Então você pode cozinhar no vapor a mais de 90 graus e também sempre olhar a procedência desses animais, né, de onde você está comprando, se foi cultivado em um local limpo, né, que não está poluído, aí não vai ter tanto perigo. Então, tentar cozinhar, não comer crua, né, e ver a procedência desse molusco que vai dar tudo certo. Mas se você não quiser passar por isso, go veg, pare de comer animais, porque o planeta agradece. Militê. Tchau! No caso de você comer um peixe ou um fruto do mar totalmente cru ou mal cozido, o que vai causar infecção e a intoxicação alimentar que você pode ter são bactérias do gênero Vibrio, que é o mesmo gênero da bactéria que causa a cólera, que é a Vibrio cholerae, mas as que causam a intoxicação nos frutos do mar são a Vibrio parhemolyticus e a Vibrio vulnificus. E essa última, a vulnificus, ela causa uma doença mais grave que inclusive pode matar a pessoa, que é grave. Mas se você cozinhou bem o seu camarãozinho, aí tá tudo certo, tá tranquilo, pode comer, tá suave. Bom, mas aí voltando à questão de se tem que cozinhar o bicho vivo ou não. Se fosse estritamente crucial cozinhar esses bichos vivos, a gente não conseguiria cozinhar aqueles que a gente compra congelados, porque os congelados já estão mortos. Isso acaba sendo mais uma perpetuação de uma tradição que provavelmente se originou a partir de uma época em que a gente não tinha métodos de conservação como a geladeira e o freezer, do que realmente uma necessidade científica ou culinária. E aí é claro que quanto menos tempo entre o bicho ter morrido e você cozinhá-lo, melhor. E isso tem a ver, na verdade, com a velocidade com que essas carnes estragam. E claro, o estragar das carnes tem a ver também com a proliferação de bactérias. Mas não é só isso, existe uma outra razão para essas carnes estragarem. Mas antes de eu explicar tudo isso especificamente, a gente precisa fazer uma breve explicação aqui sobre o porquê a geladeira conserva os alimentos.
As temperaturas baixas, que no caso da geladeira fica entre 2 e 8 graus Celsius, diminui a atividade de enzimas em todos os animais, plantas e micro-organismos que são terrestres. E aí, as enzimas, elas são proteínas especializadas em fazer e acelerar reações químicas. E essas reações químicas são parte do nosso metabolismo, que são as coisas que nos mantêm vivos. E são as enzimas que mantêm todos os seres vivos, porque é graças a elas que tudo acontece no nosso corpo, desde a digestão da comida até a geração de energia para as células. Só que essas enzimas, sendo proteínas, elas precisam de algumas condições muito específicas para funcionar. E aí isso inclui a temperatura, o pH e também a quantidade de sal no meio em que elas estão. Senão, elas podem desnaturar. Lembra? A gente já teve essa conversa por aqui. Desnaturar significa elas perderem a sua estrutura e se elas perdem a sua estrutura, elas perdem a sua função. Ou então, elas, dependendo da condição, elas podem até manter a estrutura, mas a velocidade com que elas trabalham vai passar disso para, isso aqui. Vai ser bem mais lento e aí o processo que ela acelera, a reação química que ela faz vai demorar muito mais tempo para acontecer. Por que eu disse isso? Porque a maioria das enzimas dos animais e seres vivos terrestres de forma geral não funcionam bem em temperaturas baixas, como por exemplo a temperatura da geladeira ou do freezer. E se elas não funcionam bem, as reações químicas que elas fariam e que acabariam estragando a comida não acontecem ou demoram muito tempo para acontecer. E aí o mesmo vale para as bactérias e para os fungos, que são micro-organismos que estragam a comida. Em temperaturas baixas, eles normalmente não conseguem crescer, se dividir e ter um metabolismo ativo. E aí com isso não conseguem fazer a comida estragar rápido. E aí é assim que a geladeira e o freezer conservam a comida. E no freezer vai durar mais tempo ainda porque a temperatura é mais baixa, cerca de menos 20 graus Celsius, e a atividade dessas enzimas é praticamente nula. Algumas ainda conseguem sobreviver, mas a maioria delas fica totalmente inativada. Bom, então aí vamos voltar para a questão dos frutos do mar. Quando um organismo morre, as reações bioquímicas, que são essas reações catalisadas e feitas por essas enzimas, e que acontecem o tempo todo no nosso organismo, elas não param de uma vez só, o coração parou de bater, acabou a reação tudo e pronto. Não, demora um tempinho até a atividade de todas as células parar. Imagina a gente mesmo, ser humano. E aí eu vou falar de uma forma bem simplificada aqui agora. Seu coração para de bater. Com isso, o sangue ele vai parar de percorrer o seu corpo e aí vai parar de chegar oxigênio e nutriente para suas células. Quando as células detectam que parou de chegar nutriente e oxigênio, elas vão ativar mecanismos de sobrevivência. E isso envolve começar a reciclar partes da própria célula. Então ela começa a meio que comer uns pedaços dela mesma para tentar produzir energia e se manter viva. É tipo quando você tem o seu salário todo mês bonitinho e de repente você perde o emprego, mas você tem ainda uma poupancinha que você guardou e aí você vive dessa poupancinha por um tempo. Só que essa poupança acaba e se você não tiver um salário depois de um período, você não vai ter o que comer. E aí, no caso da célula, a célula morre. E aí, nesse processo todo da célula acabar tentando se manter viva, são formadas várias moléculas diferentes. E a gente já sabe em que momento cada uma dessas moléculas é formada. Inclusive, essa é uma das formas de um médico legista conseguir identificar qual é o horário provável de morte de uma pessoa. Porque ele identifica essas moléculas e aí você sabe, essa molécula é feita em meia hora, essa molécula é feita em 2 horas. E aí com isso a gente consegue estimar em que momento aquela pessoa faleceu baseado nessas substâncias bioquímicas. Bom, e aí com as carnes isso também acontece, porque a carne vem de um animal que foi morto. Além, claro, de existir a possibilidade de contaminação por bactérias, o que acelera bastante o processo. Mas as carnes dos animais terrestres, elas demoram um pouco mais para estragar do que as carnes dos peixes e dos outros animais de água, tanto de rio quanto de mar. E a razão para isso é a temperatura em que os animais vivem. A temperatura da água, ela é sempre mais baixa do que a da terra. Isso significa que o corpo desses animais é adaptado para funcionar e trabalhar em temperaturas baixas, ao contrário de nós e das vacas, por exemplo. Então, as enzimas dos animais de água funcionam muito bem, até mesmo em temperatura de geladeira. Enquanto que as enzimas dos animais terrestres não funcionam tão bem porque elas gostam de uma temperatura mais quentinha para trabalhar. Então, por causa disso, até mesmo na geladeira, os peixes e frutos do mar podem estragar rápido. Eles só duram realmente mais tempo se forem congelados. Então, resumindo, você vai encontrar muitas lagostas, quer dizer, precisa ser um pouco rico, pra encontrar umas lagostas assim, dando sopa viva, Porque não é um negócio que você encontra muito fácil. Mas enfim, se você encontrar um dia na sua vida lagostas e caranguejos vivos num comerciante de frutos do mar,
saiba que eles fazem isso para que essas carnes fiquem mais frescas por mais tempo, porque a partir do momento que esses animais são mortos, essa carne começa a estragar muito rápido. E aí, para não vender a carne congelada para aqueles clientes que querem a carne fresca, eles mantêm os animais vivos. Mas você não precisa cozinhar os bichinhos vivos. Se você gostar de fazer isso em casa, você pode matá-los antes e aí depois cozinhar, que inclusive é mais, sei lá, posso chamar isso de mais humanamente correto? Não sei. Mas parece que o bicho sente dor, então eu não recomendo. É isso. Bom, e aí na segunda parte do episódio, eles tinham que reproduzir um prato que tinha lá disponível e eles tinham que cozinhar com vinhos. Então tinha algumas receitas diferentes, tinha picadinho, tinha o frango com vinho tinto, tinha um peixe com molho de espumante, tinha uma vitela com um molho também cremoso ali de creme de leite espumante e tinha duas sobremesas. Tinha uma pera com creme inglês e a panna cotta. Aí, curiosamente, o menino que ganhou a primeira prova escolheu fazer a panna cotta. A Paola, nessa hora, fez uma cara tipo, amado, o que você tá fazendo da sua vida? E aí depois no final ela falou assim, então, isso aqui é uma competição. A panna cotta era uma pegadinha e você caiu na pegadinha. Porque a panna cotta é uma sobremesa que exige tempo de geladeira para atingir a textura correta. Já vou explicar um pouco melhor. Aí a menina escolheu fazer a pera com creme inglês e o outro menino, que era piloto de avião, inclusive, ele escolheu fazer o frango com vinho tinto, que é meio que uma adaptação brasileira do coq au vin, que é uma receita clássica francesa. Aqui eu quero falar mais especificamente da panna cotta, porque tem uma questão interessante da gelatina e que o Jacan, inclusive, chegou a comentar no próprio episódio. Bom, a panna cotta é uma sobremesa italiana e ela é basicamente um creme de leite aromatizado com alguma coisa e endurecido com gelatina. A clássica é aromatizada com baunilha, né, principalmente fava de baunilha, mas existem outras receitas em que são aromatizadas com coisas diversas, realmente desde a baunilha até o café e a fruta. Eu já comi panna cotta de cumaru, que é muito gostoso, inclusive. Então é meio que uma variação infinita e ela é sempre servida com uma calda de frutas ou com caramelo, alguma coisa assim. Ela é um doce até muito fácil de fazer, mas ela precisa de um bom tempo de geladeira para firmar, como eu falei. Então era a pegadinha da prova. A textura da panna cotta correta é meio que aquela gelatina de desenho animado, sabe? Que quando aparece às vezes uma gelatina assim, elas ficam balançando bonitinho. É mais ou menos essa textura. Eu até peguei um vídeo aqui que a Ana pode botar na edição, que tem o chefe cortando a panna cotta e mostrando a textura correta dela. Ela é um intermediário entre o mole e o duro, assim. É uma frase ótima de se dizer neste programa, mas eu espero que vocês tenham me entendido. A Ana bota o vídeo na tela pra me explicar e não me deixar em maus lençóis, não é mesmo? Não. Só que a que o menino fez lá no programa, dava pra cortar com a faca, de tanta gelatina que tinha. E aí a gente vai falar de gelatina em doce, porque é um negócio bem interessante e foi o erro dele na prova. Foi o único erro que aconteceu nessa prova, por isso que eu queria falar sobre ele. E aí foi um erro realmente científico. Bom, o que aconteceu? Ele deixou lá, ele hidratou a gelatina em pó com água fria e deixou no potinho. E nisso ela acabou endurecendo, o que é normal. E aí ele pegou e tacou ela lá na panela que tava o creme de leite esquentando e começou a mexer. O Jacan chegou e perguntou pra ele onde é que tava a gelatina. Ele falou assim, tá aqui, tá aquecendo. Ele falou assim, mas você não pode ferver gelatina, senão dá ruim. Ele ficou com medo de ter estragado a gelatina que ele colocou ali no creme e ao invés de começar de novo, ele resolveu tacar mais gelatina. E aí dissolveu o pó com um pouquinho de água mais morna antes e misturou lá. O que aconteceu? Ele acabou dobrando a dose de gelatina que ele precisava para endurecer o creme dele e isso deixou o doce muito duro que a Paola chegou a cortar com a faca. Bom, hidratar a gelatina com água fria realmente é o correto, tá, até aí tudo bem. E aí depois disso você passa ela para uma temperatura mais alta, que geralmente é cerca de 35 graus. Nessa temperatura ela já vai aquecer e o suficiente para derreter, dissolver e conseguir formar o gel que vai deixar o doce mais durinho. E aí fazer a hidratação antes e aí dissolver a gelatina depois é importante pra ela não formar muitos grumos na receita, senão vai ficar um negócio meio empelotado. E pra fazer, como que faz isso? Pra isso tem que seguir as instruções do fabricante que vier no pacotinho, seja gelatina em pó ou aquelas folhas de gelatina, porque cada fabricante tem uma proporção diferente de proteínas no produto e isso pode variar a quantidade de água que você vai precisar. Tá, mas aí é a questão de ferver a gelatina. Caso você não saiba ainda, a gelatina é colágeno. E na imensa maioria das vezes, isso é extraído diretamente de animais, porque o colágeno é uma proteína exclusivamente animal. Existe a possibilidade de você fabricar colágeno a partir de bactérias, com bactérias modificadas, mas na grande maioria dos casos, esse colágeno ele é aproveitado já de açougues e
como é que chama o nome do frigorífico, onde os animais já vão ter a carne aproveitada para alguma coisa, eles aproveitam os ossos e a pele para extrair o colágeno. Então, se você é vegano, gelatina não entra na sua dieta, porém, existem alternativas vegetais que substituem muito bem a gelatina, só que aí, nesse caso não são proteínas, e sim carboidratos derivados de algas. O mais famoso é o agar-agar, que eu inclusive uso no laboratório para fazer as plaquinhas onde eu cresço as minhas bactérias, mas também tem a carragenina, que também é extraída de uma alga, e os dois funcionam muito bem. A diferença é que eu falei que a gelatina não pode ser fervida, o agar-agar e a carragenina precisam ser fervidos, porque só assim eles vão conseguir realmente formar o gel e deixar o doce mais durinho. A proporção pode variar um pouco de quanto você usa de um, então precisa realmente conferir na receita, tá? Bom, mas aí voltando pra gelatina, como ela é puramente colágeno, a gente realmente não pode ferver. Por quê? Ferver alguma coisa significa passar de 100 graus de temperatura, que é a temperatura de ebulição da água. Só que acima de 60 graus, o colágeno já começa a se desnaturar, a perder a sua estrutura. E com isso ele vai perder a capacidade de formar o gel que vai deixar a gelatina durinha. Tem essa imagem aqui que dá uma resumida até boa nisso. Então a gente tem aqui no lado esquerdo da tela o colágeno, que vocês estão vendo que são 3 cadeiazinhas enroladinhas umas nas outras. Quando a gente aquece, essas cadeias elas se separam, mas não muito. Elas ainda estão bem pertinho. Quando a gente resfria esse colágeno que se separou, ele consegue formar algumas ligações de novo, só que de forma diferente do que ele era no começo. E isso é o que forma o gel. Quando a gente aquece muito acima de 60 graus, elas se separam tanto que elas não conseguem mais se juntar de novo para formar o gel, e com isso a gelatina perde a capacidade gelificante e seu doce não vai ter textura. O que eu acredito que foi o problema na prova. A temperatura do creme dele provavelmente não tinha ainda passado de 60 graus, e ele poderia ter medido isso porque ele inclusive tinha um termômetro na mão. Se ele soubesse desse fato científico sobre o colágeno, que acima de 60 graus ele perderia a capacidade de formar o gel, ele poderia ter medido a temperatura. Se tivesse abaixo de 60, ele poderia seguir a vida e só passar dali a resfriar o doce para que ele adquirisse a textura. E não precisaria ter acrescentado mais gelatina. Então eu acredito que o creme dele ainda não tinha atingido 60 graus. Quando ele acrescentou mais gelatina, ele dobrou a dose e isso fez com que o doce ficasse muito duro. Pelas receitas que eu encontrei, geralmente 1 colher de chá de gelatina em pó serve para 1 xícara de líquido na receita de panna cotta para adquirir a textura correta. Então, se ele tivesse seguido essa proporção, talvez ele tivesse conseguido uma textura mais molinha e mais agradável no final. Ah, tem uma coisa importante aqui sobre a gelatina. Eu já comentei num outro episódio sobre as enzimas que algumas frutas têm, que são enzimas que degradam proteínas. Então, por exemplo, o abacaxi, o mamão e até o kiwi. Então, se você for usar qualquer uma dessas frutas em alguma receita que tem gelatina na composição, nos ingredientes, é muito importante que você ferva as frutas antes. Porque essas enzimas degradam proteína e a gelatina é uma proteína. Se você misturar as frutas cruas com a gelatina, as enzimas vão degradar a gelatina e da mesma forma o seu doce não vai adquirir a textura que você está procurando. Ferver as frutas vai inativar essas enzimas e aí você consegue usar tranquilamente. Bom, acho que é isso por esse episódio. Aí quem ganhou foi a Marina, a menina que tinha 19 anos e fez a pera com creme inglês. Ficou linda, a sobremesa dela ficou perfeita. Eu fiquei até com vontade de fazer. Talvez eu faça no final de semana. Talvez. Bom, a próxima semana, o próximo episódio vai ser doce e eu tô muito empolgada. Talvez eu grave minha reação de novo igual eu fiz no episódio do bolo. O que você acha disso, Ana Cláudia? Pode ser interessante as minhas reações nesse episódio. Tô muito empolgada com esse episódio. Bom, mas é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise científica aqui do MasterChef. Se ficou alguma dúvida do que eu expliquei, por favor, deixa aqui um comentário. E se você tiver alguma outra sugestão de conteúdo, deixa aqui no comentário também, que a gente anota todas. Às vezes demora um pouquinho pra gente conseguir produzir os vídeos com as sugestões de vocês, mas uma hora eles saem, eu prometo. E se você gostou muito desse conteúdo, compartilha com seus amigos, com aquele cozinheiro de final de semana que tem na sua família, com aquele cozinheiro que tem no seu grupo de amigos. Compartilha o nosso conteúdo para que a gente consiga levar a ciência da cozinha e a nossa ciência em geral aqui do canal para muito mais pessoas e para que o nosso conteúdo se difunda e... Eu já falei isso. E a gente consiga trazer mais gente aqui pro time da ciência. E não se esquece também de se inscrever aqui e deixar o seu like nesse vídeo, porque, meu amor, olha esse tanto de informação científica, né? Eu mereço um likezinho. Vai, por favor. É isso, até a próxima. Beijo, tchau!